Você sabia que um monstro voador do tamanho de um avião dominava os céus pré-históricos e caçava dinossauros como se fossem presas fáceis? Fique comigo, porque a história do Quetzalcoatlus, a maior criatura voadora que já existiu, vai te deixar de queixo caído. Imagine uma fera com asas tão grandes que poderiam cobrir uma quadra de basquete, voando a 100 km/h, com um bico afiado o suficiente para atravessar carne como se fosse papel. Como algo tão gigantesco conseguia voar? E por que ele desapareceu? Vamos mergulhar nesse mistério pré-histórico que parece saído de um filme de Hollywood. Há 66 milhões de anos, o planeta Terra era um lugar selvagem, cheio de vulcões em erupção, florestas densas e dinossauros gigantes. Mas nos céus, quem mandava era o Quetzalcoatlus, um pterossauro tão colossal que fazia o T-Rex parecer um lagarto de estimação. Ele não era um dinossauro, mas um réptil voador, com uma envergadura de até 10 metros, maior que um avião pequeno. Pense nisso, uma criatura que voava sem esforço, planando como um condor, mas com o poder de caçar presas do tamanho de um carro. Como ele conseguia levantar voo com esse tamanho todo? A resposta vai te surpreender. Os cientistas descobriram que o Quetzalcoatlus tinha ossos ocos, mais leves que os de um passarinho, e músculos tão fortes que ele podia decolar com um único salto como um super-herói alado. Mas aqui vem o primeiro choque. Ele não batia as asas o tempo todo. Ele usava correntes de ar quente como um parapente pré-histórico para planar por centenas de quilômetros sem cansar. Imagine essa fera voando sobre florestas jurássicas, com seus olhos afiados procurando qualquer movimento no chão. Mas o que ele comia? Aqui a coisa fica ainda mais louca. Diferente do que você pode estar pensando, o Quetzalcoatlus não era um carnívoro sanguinário o tempo todo. Ele era um oportunista. Pegava filhotes de dinossauros, peixes, até carcaças abandonadas como um abutre gigante. Mas pasme, alguns cientistas acreditam que ele podia engolir presas inteiras com seu bico de quase 2 metros de comprimento. Imagine a cena, um filhote de Triceratops brincando na floresta e, de repente, uma sombra gigante cobre o sol. Em segundos, o Quetzalcoatlus mergulha, pega a presa e some nos céus. É como se o próprio céu fosse um predador. Mas espera, porque a história fica ainda mais intrigante. Essa criatura tão perfeita, tão dominante, simplesmente desapareceu? A resposta está ligada a um dos maiores mistérios da história da Terra. Há 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma cidade atingiu o planeta, criando uma catástrofe que matou 75% de toda a vida. Poeira cobriu o céu, bloqueando o sol, e as correntes de ar quente que o Quetzalcoatlus usava para voar sumiram. Sem comida, sem condições de voar longas distâncias, esse monstro dos céus não teve chance. Mas aqui vem a segunda surpresa. Alguns cientistas acreditam que ele pode ter sobrevivido por mais tempo que os dinossauros. Vestígios fósseis sugerem que pequenos grupos de pterossauros resistiram por alguns milhares de anos após o impacto. Imagine essas criaturas gigantes lutando para sobreviver em um mundo em colapso, como os últimos guerreiros de uma era perdida. E tem mais. O Quetzalcoatlus não era só um monstro solitário. Ele vivia em grupos, como bandos de pássaros modernos. Pense em dezenas dessas feras voando juntas, cobrindo o céu como uma esquadrilha de caças. Fosséis encontrados na América do Norte mostram que eles faziam ninhos e cuidavam dos filhotes, como verdadeiros pais alados. Mas aqui vem o terceiro choque. Os filhotes do Quetzalcoatlus já nasciam prontos para voar. Diferente de muitos pássaros modernos, que dependem dos pais por semanas, esses bebês pterossauros saíam do ovo com asas funcionais e partiam para o céu em poucos dias. É como se um bebê humano aprendesse a correr uma maratona com 1 semana de vida. Então, por que essa criatura tão incrível não está mais entre nós? Além do asteroide, mudanças climáticas e a competição com os primeiros pássaros podem ter selado o destino do Quetzalcoatlus. Os pássaros, menores e mais adaptáveis, conseguiram sobreviver às condições extremas, enquanto os gigantes alados foram ficando para trás. É uma lição da natureza. Às vezes, ser o maior e mais forte não é suficiente. A história do Quetzalcoatlus é um lembrete de como a Terra já foi um lugar de gigantes, onde o céu era tão perigoso quanto o chão. E quem sabe, talvez, em algum canto remoto do planeta, fósseis ainda escondam segredos sobre essas criaturas que dominaram os céus. Se você ficou tão fascinado quanto eu por esse monstro voador, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta aqui nos comentários. O que você acha que seria mais assustador? Encontrar um T-Rex ou um Quetzalcoatlus mergulhando do céu? Até a próxima, galera!